Por que conviver com a dor? Uau! Vamos falar desse assunto? Um assunto bem interessante que várias pessoas estão vivendo. Meu nome é Eduardo Ayub, eu sou especialista em desempenho físico, eu sou fisioterapeuta, personal trainer e coach, treino homens acima dos 40 anos para sair do sedentarismo absoluto e entrar em forma. Dor, algo que realmente tira a pessoa do sério, não é mesmo? Vamos entender esse universo da dor para poder resolver, definitivamente. Se você já está curtindo esse conteúdo, faz assim, ó, clica no curtir. Quando você clica no curtir, sabe o que acontece? O YouTube, ele entende que esse conteúdo é bacana, ele chama mais pessoas para vir aqui também ouvir sobre a dor e resolver a dor da pessoa, né? Cada um tem a sua dor. Por mais que eu fale que eu tenho dor na lombar e o outro também tem dor na lombar, as dores são diferentes. E compartilha com aquela pessoa querida. Aquela pessoa que você conhece, que fala para você que tem dor, que tem alguma dor. Compartilha com ela, mas compartilha agora. Mas Eduardo, dor assim no sentido amplo? Sim, dor no sentido amplo. No sentido mais amplo da palavra. Para a gente falar do aspecto dor, né? Para a gente entender esse aspecto dor. E é um quadro, né? A dor é um quadro que muitas pessoas, muito mais do que a gente imagina, estão submetidas. Elas convivem frequentemente com a dor. E conviver com a dor deixa a pessoa triste, deixa a pessoa desanimada, deixa a pessoa até com um quadro depressivo. A pessoa com dor, ele evita sair, né? Ele evita participar de eventos, de festas, de aniversário, evita sair, por exemplo, para ir ao shopping, ao supermercado, porque ela tem medo, né, de incomodar a outra pessoa, de começar a ter uma dor, né, maior, né, a dor aumentar e ela não conseguir prosseguir, ela ter que parar, sentar ou ter que voltar para casa, enfim. E ela começa a evitar esse tipo de situação. Isso é comum. E o que eu estou falando aqui não é o que eu acho, nem o que eu li no livro, é o que eu ouço das pessoas quando elas sentam aqui, ó, nesse sofá para conversar comigo e me contar sobre a situação que ela está vivendo e a dor. E quando ela não fala, eu investigo, né? Eu procuro, eu quero saber, eu vou atrás, eu quero saber mais para entender como tudo aquilo está funcionando. Quando eu falo isso, né, é porque assim, é o meu dia a dia, né? É aqui, ó, é skin in the game, campo de batalha, atendendo pessoas de fato. A pessoa senta aqui com dor, com quadro de dor. E eu vou ali entender o que está acontecendo, procurar resolver a situação daquela pessoa. A dor, quando a pessoa está com dor, dependendo do nível dessa dor, a vida da pessoa vive em função da dor, né? De resolver essa dor. Imagina só, eu trabalho com fitness e emagrecimento, com a fisioterapia associada desde 1995. Quantas pessoas eu acompanhei, quantas pessoas eu atendi? São centenas de milhares de pessoas com um quadro de dor. E quando eu falo que a pessoa senta aqui, é aqui no sofá, aqui na VIP. A VIP é a clínica de treinamento personalizado que eu sou proprietário aqui em Campinas. Inclusive, se você é de Campinas ou está passando por Campinas, vem conhecer a gente aqui na Rua dos Alecrins, número 555. Aqui é a minha sala, né, onde eu atendo as pessoas que vêm com dor, com alguma patologia, com alguma reclamação, né, enfim. E lá embaixo a gente tem a sala de musculação, onde as pessoas fazem um trabalho de reabilitação e também emagrecimento, fortalecimento muscular, condicionamento físico, a gente atende atleta, enfim. Só para quem não sabe, ficar sabendo. Mas enfim, e do que você está falando exatamente? Estou falando de todo tipo de dor de cabeça, por exemplo, que é muito comum. Tem pessoas que frequentemente têm dor de cabeça. Frequentemente têm dor de cabeça. Tem gente que tem dor de cabeça todo dia, né? Eu vou contar o caso, inclusive, de uma pessoa aqui sobre isso. Dor lombar, dor na região lombar, a pessoa convive com dor lombar. E ela fica ali algum tempo em pé, ela tem que sentar, porque ela não aguenta ficar em pé. Dor na região cervical, né? Aqui assim, né? Na nuca, no pescoço aqui, né? A pessoa também frequentemente tem dor nessa região, põe bolsa de água quente, tem que deitar, né? A dor reflete para a cabeça, aí dá dor de cabeça. Dor no joelho é muito comum, né? Você começa a conversar assim, numa roda, sobre dor no joelho, várias pessoas têm dor no joelho, tiveram lesão no joelho. O joelho
é muito acometido por dor e por lesão. No tornozelo, né? Porque a gente torce o tornozelo, faz um entorse de tornozelo, né? A pessoa está andando, pisa em falso, o pé vira, né? E aí faz um entorse de tornozelo. E aí não trata, normalmente a pessoa não trata como deve ser tratado. E aí gera uma dor crônica nesse tornozelo. O tornozelo fica sempre doendo, não melhora a dor. Então, são várias as dores, né? São várias as dores. Estou falando de dores aqui mais comuns para mim, que as pessoas chegam aqui com esse tipo de dor, né? E é interessante e importante entender o seguinte: a dor tem dois tipos de dor. Tem a dor de ritmo mecânico e a dor de ritmo inflamatório. Eu falando isso, o que é importante fazer? Já definir qual é a dor que eu estou sentindo. Bom, a dor mecânica é aquela assim, eu estou quietinho aqui, ó, não tem dor. Eu levanto, começo a me movimentar ou faço algum movimento com aquele segmento, aquela articulação, e aí a dor começa. Então, por exemplo, dor no cotovelo, sem dor no cotovelo. Aí eu começo a mexer num negócio aqui, começa a dor no cotovelo. Essa é uma dor de ritmo mecânico. A dor só aparece se eu me movimento. Se eu não me movimento, não tem dor. E tem a dor de ritmo inflamatório, que é aquela, independente se eu estou me movimentando ou não, está doendo. Por exemplo, a pessoa está lá, deitada na cama, e a dor está lá. Né? A pessoa está sentindo a dor. Essa é a dor de ritmo inflamatório. Por que é importante entender isso, Eduardo? Porque eu começo a definir qual é o tipo de dor que eu tenho e o que eu preciso fazer para resolver essa dor. Né? Porque dores de ritmo mecânico tem um aspecto, dores de ritmo inflamatório tem outro aspecto. E aí eu dirijo a forma que eu vou tratar essa dor e como eu vou investigar essa dor. Qual é a investigação que eu vou fazer em relação a essa dor? Por exemplo, desgaste na articulação normalmente gera dor de ritmo mecânico, a pessoa movimenta, tem dor. Agora, quando já está num nível muito elevado, um processo inflamatório muito elevado, muito agudo, né? Aí a dor é constante. Entende? É importante eu definir isso para saber se eu estou pro lado de cá, se eu estou pro lado de cá. Agora, a dor não é uma condição que não tem o que fazer. A pessoa acredita nisso, né? Não tem o que fazer com essa dor. É isso, ponto final, acabou. Estou com a dor e vou viver com essa dor. Muitas pessoas pensam assim. Muitas pessoas pensam assim. Às vezes as pessoas passam aqui numa avaliação comigo e passam numa avaliação porque começou a fazer atividade física aqui com a gente. E eu pergunto se a pessoa tem alguma dor. Ela fala, eu tenho uma dor no pescoço aqui, mas já aprendi a conviver com ela. Como assim? Já aprendi a conviver com ela? Como é que eu aprendo a conviver com uma coisa que é negativa, que é ruim, que não faz bem? Não tem sentido, né? Não tem lógica, né? E assim, não tem o que ser feito. Como assim não tem o que ser feito? Sempre tem o que ser feito. Talvez, aí a pessoa fala assim, né? Eu já tentei de tudo. Quando a pessoa fala eu já tentei de tudo, é uma forma também dela se confortar, dela se tranquilizar. Porque eu já tentei de tudo, não tem mais o que fazer. Agora é conviver com a dor. Não tem como ter tentado de tudo, concorda? Como assim tentei de tudo? Não tem como tentar de tudo. Eu vou falar algumas coisas aqui, algumas formas de ver, né, o quadro, que talvez algumas pessoas não tenham pensado sobre isso. Né? Então, o que acontece? A pessoa fala assim, eu já tentei de tudo. Talvez eu procurei muitos profissionais para cuidar dessa dor e eles não conseguiram resolver. Ok, isso acontece. Nem todo mundo que vem aqui eu consigo resolver. Não é todo mundo que vem aqui que eu consigo resolver. Lógico que com o tempo, com a experiência, cada vez mais aumenta o sucesso das pessoas que vêm aqui. Mas não é 100%. Né? Então talvez essa pessoa que eu procurei não foi adequada para resolver o meu problema. Eu preciso procurar um outro profissional. Entende? Essa técnica que ele usa, essa metodologia que ele usa, não é a mais adequada para o meu problema. Eu preciso de uma outra forma de abordagem, uma outra metodologia de atendimento. Pronto. E a pessoa acredita o seguinte, que ela entrou, né, como se fosse num labirinto. Né? Ela entrou num labirinto que é a dor e não tem mais como sair dessa dor.
Eu estou nesse labirinto e pronto, agora eu vou ficar andando dentro desse labirinto procurando a saída e não tem saída. Não tem saída porque a minha vizinha falou que é assim mesmo, porque no caso dela foi assim, a minha tia, a minha avó. Com respeito a essas pessoas, quem são essas pessoas para poder falar sobre isso? Elas cuidaram da dor? Elas foram atrás de resolver essa dor? Então não é parâmetro, né? Não é um bom parâmetro para eu seguir. Eu preciso seguir parâmetros de pessoas que foram atrás, que buscaram resolução, que tentaram resolver isso, procuraram resolver isso. Então tá, Eduardo. Então o que eu preciso para resolver? O que eu preciso para resolver? Quem me acompanha aqui há mais tempo já sabe da minha resposta. A minha resposta sempre é a mesma. Eu preciso entender o que está acontecendo. Entender o que está acontecendo é ir lá na causa raiz do problema. É cuidar da causa raiz. É ir um nível abaixo. É o nível mais profundo daquela situação, daquele quadro. Não é ficar aqui, na superfície, querendo tampar o sol com a peneira, que é o que a grande maioria das pessoas fazem. Aí sim eu vou conseguir resolver a questão. Quando a questão é nesse aspecto ortopédico, do aparelho locomotor, eu tenho uma linha de pensamento, uma linha de trabalho que eu sigo. Então, eu coloco a pessoa em pé ali, e eu vou olhar a postura dessa pessoa, entender a postura corporal dessa pessoa. Como é que é a postura dessa pessoa? Então eu vou olhar as alterações posturais que tem no corpo dela. E a partir das alterações posturais, eu vou entender, fazer um link, quais são as cadeias musculares que estão ligadas a essa alteração postural. Como assim cadeias musculares, Eduardo? Os nossos músculos, eles são envolvidos por um tecido, e eles afilam na ponta, e esse tecido se torna o tendão. E esse tendão ele se liga no osso, que também é envolvido pelo mesmo tecido. E aí um outro músculo se liga nesse mesmo osso. Então eu vou formando ali uma cadeia de músculos interligados por esse tecido. A cadeia mais conhecida é a cadeia posterior, que sai lá da sola dos pés, batata da perna, parte de trás da coxa, bumbum, toda a coluna e termina aqui, Esse músculo que enruga aqui a testa, faz parte da cadeia posterior. Então eu vou entender quais são as cadeias que estão envolvidas. A gente tem várias cadeias, tem a anterior, tem a posterior, tem a antero-interna de ombro, antero-interna de quadril, enfim. São várias cadeias, Cruzadas, enfim. E aí eu vou entender quais são as cadeias que estão interligadas com aquela dor, com aquela alteração postural. E aí, a partir disso, eu faço alguns testes nos músculos para saber quais músculos estão encurtados ou não. E aí eu tenho um diagnóstico postural para fechar qual é o problema postural dessa pessoa. A partir do diagnóstico postural, eu vou traçar qual é o caminho que eu vou seguir. É assim que eu trabalho, é a forma que eu faço, E vamos supor, joelho, dor no joelho. Então eu vou fazer exame clínico naquele joelho, vou fazer teste naquele joelho, vou palpar aquele joelho, vou fazer teste de menisco, de cruzado. Isso é exame clínico. E com isso eu consigo fechar um grande diagnóstico, com um diagnóstico postural e com um diagnóstico clínico. Um diagnóstico com um exame clínico, ouvindo a história da pessoa, investigando a história da pessoa, E isso aí eu fecho. É assim que eu faço. É dessa forma que eu faço. Então como resolver? Assim. Indo na raiz do problema. Entendendo que uma alteração postural está causando todas essas repercussões. Ouvindo a história e fazendo as conexões dessas alterações posturais, da história da pessoa, de como que aquilo começou. É assim que eu faço. É assim que eu sei fazer. Tá? Imagina só, como eu disse anteriormente. Desde 1995, atendendo pessoas, ouvindo história de pessoas, atendendo e acompanhando pessoas machucadas, com lesão. Quantas centenas de casos eu ouvi? Mas não dá para falar todos, eu nem vou lembrar de todos, Mas eu vou falar alguns casos, algumas pessoas que eu acompanhei que são bem marcantes. Então, que mexeram comigo, de alguma forma mexeram comigo porque foi uma história importante, um quadro nem sempre tão simples de resolver e marcou, marcou de alguma forma. Vamos ver isso então. Um caso que me marcou muito foi de uma pessoa que eu atendi, que ela é búlgara,
búlgara, ela nem falava português direito. Não falava português, na verdade. Sabia algumas palavras. E uma amiga minha que trouxe ela aqui, né? Porque essa amiga minha, de vez ou outra, trava a cervical, trava a lombar, e aí eu já atendi ela várias vezes. Ela veio do Rio de Janeiro, ela tinha uma outra pessoa que atendia ela lá, e aí ela veio pra cá, eu não lembro exatamente como que ela me encontrou, mas enfim, ela começou a ser atendida por mim, a gente fez todo um trabalho para melhorar essa questão da cervical, para diminuir os travamentos, né? Diminuir os travamentos também na região da lombar, da sacroiliaca, né? A sacroiliaca é aquele lugar que fica um pouquinho para baixo da lombar e um pouquinho para cima do bumbum. Onde tem aqueles dois furinhos, algumas pessoas aparentam, né? Aqueles dois furinhos em cima do bumbum, ali é a sacroiliaca. E ela me indicou, né, para essa pessoa, né, essa búlgara. E ela veio aqui. O quadro dela era o seguinte: dor de cabeça há 2 anos, todos os dias. Todos os dias. Imagina, todo dia dor de cabeça. E aí eu já fiquei com a pulga atrás da orelha com relação àquilo, né? E aí sentou, eu ouvi, né, um pouco da história dela, uma pessoa ali ajudando, né, a tradução. E aí eu fui entendendo tudo aquilo, né, toda aquela história. E aí eu fui olhar, né, a região torácica, que é essa região aqui, né, ó, tá? Para baixo do pescoço, e a região da cervical, né? Fui observar também a região da cervical. Bom, tinha várias alterações ali, né? Várias vértebras que não se movimentavam como deveriam se movimentar. E isso, né, gera dor de cabeça, porque os músculos que estão aqui na região do pescoço, da nuca, da cervical, eles conectam aqui na cabeça, né? Eles estão aqui entre o pescoço e a cabeça. Essa região de trás da cabeça aqui mais baixa, né? Então, tem uma conexão ali, né? E essa musculatura transmite, né, as alterações do pescoço para a cabeça, aumentando a tensão ali, né? Comprimindo ali, né? Tracionando. Isso gera dor de cabeça. Além do que, tem uma artéria que passa por dentro da cervical e vai irrigar o cérebro. E as alterações ali podem diminuir o fluxo nessa artéria. Enfim, fiz todo um trabalho com ela. Na primeira sessão ela já melhorou muito a dor de cabeça dela. Tinha algumas questões orgânicas também. E aí eu encaminhei ela para um acupunturista. E ele fez todo um trabalho com ela. Orgânico, fígado, né? Enfim. E ela teve uma melhora assim incrível. Por que eu estou contando isso? Para mostrar que é possível. Que imagina uma pessoa que veio lá da Bulgária, da Europa, né? Imagina o acesso que ela tem lá à saúde e não conseguiu resolver lá. Veio resolver aqui no Brasil. Comigo. Ah, porque eu sou o melhor. Não, porque a metodologia que eu tinha encaixou para ela. Simples assim. Uma outra pessoa que eu atendi, né, marcou bastante, foi um dentista. Esse dentista, ele trabalhava junto com uma fisioterapeuta. Tinha uma fisioterapeuta dentro do consultório dele. Eles trabalhavam juntos, né, como uma equipe multidisciplinar. E muita dor na região da lombar, mais especificamente ainda na região da sacroiliaca que eu falei agora há pouco, né, que é aquela região um pouquinho para cima do bumbum e um pouquinho para baixo da lombar, né, é aquela faixa ali onde algumas pessoas têm aqueles dois furinhos. E aí eu fiz toda a avaliação, fiz as manipulações osteopáticas, mas ele falou bem assim, né? Cara, eu trabalho com uma fisioterapeuta, ela não conseguiu resolver o meu problema, e eu não estou desmerecendo ela, por favor, né? A metodologia que ela faz não se encaixou com ele. Simples assim. E você me passou um exercício tão simples que resolveu. E eu passei um exercício de estabilização, que é o que faltava, porque ele trabalha, imagina o dentista, trabalha muito tempo sentado, fica assim, se vira todo, né, para mexer ali na boca do paciente. Não sei se as pessoas têm clareza disso, mas a gente sentou 40% a mais de carga na coluna. Isso foi um estudo feito pelo Narrison lá em 1970, 60, não lembro agora de cabeça, que ele colocou um transdutor de carga na coluna e foi colocando a pessoa em várias posições e viu quanto tinha de carga na coluna. Sentou, 40% a mais de carga na coluna. Então imagina só, o cara passa o dia inteiro sentado e em posições inconvenientes, né? E eu passei um exercício simples para ele, posso até mostrar aqui, não vai dar para ver 100%, mas é um exercício de deixar a bacia, a pelve, ir para a retroversão e voltar para a anteroversão. Ir para a retroversão e voltar para a anteroversão.
Isso, por si só, causa a estabilização da coluna lombar, porque eu aciono a musculatura profunda que estabiliza a coluna. Resolveu o problema do cara. Foi muito marcante, né? Porque é um profissional muito conhecido aqui em Campinas, né? Muito reconhecido aqui em Campinas. E uma simples ação resolveu o problema. E uma terceira pessoa que eu quero falar. Essa terceira pessoa foi muito interessante, porque ela foi indicada pela filha. A filha indicou ele vir aqui. Ele veio lá de São José dos Campos, eu estou em Campinas, é uma viagem razoável. Com dor, travado, né? Eu já fiquei meio assim, né? Como é que manda o cara de lá aqui se eu não resolvo, né? Como é que fica, né? Responsabilidade, muita responsabilidade, né? Enfim, e ele veio aqui e eu comecei a querer mexer nele, né? Para poder ver o que estava acontecendo, entender, fazer a avaliação, fazer os testes. E uma hora ele levantou da maca e falou: "Você não vai mexer mais em mim." Eu falei: tá bom. "Não, você vai mexer mais em mim que tá com dor." A esposa dele estava junto, né? Ela ficou até meio sem graça, assim, né? "O que você quer fazer comigo?" "Não, eu preciso só avaliar para saber o que está acontecendo. Eu preciso só fazer isso aqui, ó." Aí eu fiz em mim, né? Para ele poder entender. Eu preciso só fazer isso para entender. Eu sei que talvez fazer isso gere um pouquinho de dor, tá? Mas aguenta um pouquinho só para poder ver o que está acontecendo. E aí ele deixou, né? E eu fiz, entendi o que estava acontecendo, fiz uma manipulação osteopática, e assim, 90% da dor foi embora. Ficou só um finalzinho de ajuste. E aí ele levantou e falou: "Nossa." E ele ficou até um pouco sem graça pela ação dele, mas eu entendo, porque a pessoa está com dor, muita dor, ela tem medo que você piore o quadro dela, né? Que eu piore o quadro dela. Então ele teve essa reação. Então foi bem marcante nessas 3 histórias. Mas eu estou contando de novo por quê? Porque dá para resolver. Se eu não conseguir resolver com esse profissional, eu vou procurar um outro profissional. Mas, Eduardo, eu já passei com mais de 20. Ok, continua. Continua a sua peregrinação em busca do profissional que tem a metodologia que vai resolver a sua situação. E eu vou falar aqui mais para frente de algumas questões que muitas vezes a gente não vê, a gente não vai atrás, a gente não busca. Mas é importante ir atrás. Então tá. Aí a pessoa fala assim para você: "Mas eu já aprendi a conviver com a dor." A gente já falou sobre isso agora há pouco, né? Como é que pode aprender a conviver com a dor? Com algo negativo, com algo que incomoda, faz mal, entristece a gente, irrita. Não tem como aprender a conviver. É o conformismo negativo. Não faz isso, né? São as desculpas que a pessoa dá para não querer cuidar. Quando a pessoa vem aqui, como eu disse, né? Ela vem com outro intuito, começar a fazer atividade física, vamos pesar, vamos medir a cintura, vamos ver quanto que está de porcentagem de gordura, essa coisa toda. E aí, eu pergunto se a pessoa tem alguma dor, ela fala que já tem, mas que ela não quer mexer, que ela já aprendeu a conviver com aquela dor. Por que ela não quer mexer? Porque ela tem medo. Ela tem medo de machucar, tem medo de piorar. E eu já aprendi a conviver com a dor, eu já sei o que eu posso fazer, o que eu não posso, já sei o que eu tenho que evitar. Mas não é uma boa vida, né? A boa vida é ter liberdade. Então eu tenho que tirar essa desculpa da frente de aprender a conviver com a dor e cuidar da dor, resolver a dor. Mas não tem o que ser feito, Eduardo. Lógico que tem o que ser feito. Sempre tem algo a ser feito. É o que eu disse anteriormente. Talvez esse profissional não encontrou uma forma de resolver, mas aquele outro vai encontrar. Aquele outro tem uma metodologia, tem uma forma de trabalhar que vai conseguir resolver. E falar que já fiz de tudo, a gente conversou, né? Não tem como ter feito de tudo. Não tem como ter feito de tudo. Tá? Sempre tem algo que eu posso fazer que eu não fiz e que é esse algo que vai ser a chave que vira e começa a resolver a situação. O grande erro, o grande equívoco é a pessoa ficar correndo atrás da dor. E às vezes o profissional também faz isso, né? Ficar correndo atrás da dor. Querendo resolver a dor. Querendo tratar a dor. A gente não trata a dor. A gente trata o problema. A causa, a raiz daquilo. Ficar correndo atrás do problema
da dor, da consequência, não é uma boa. A dor, o que é a dor, né? A dor é um sintoma. É um sintoma. Assim, quando a gente bate, não fica inchado, é uma reação, né? Só que aí não é um sintoma, é um sinal, né? Não fica vermelho, é um sinal também. Então a gente tem sinal e sintoma. Dor é sintoma. Dor é sintoma. Formigamento é sintoma. Tá? Então, eu preciso fazer o quê? Entender por que essa dor está ali. Eu vou falar algo importante, né? Vou falar depois. Bom, focando no que a gente está falando aqui, né? Não adianta eu ficar tratando da dor, né? Ficar aqui, ó, só na superfície, sendo que o problema está aqui, ó. Eu fico aqui na superfície, né? Só cuidando do sintoma, tampando só com a peneira, como minha mãe diria. Não vai resolver. Eu vou ficar correndo, enxugando gelo e não vai resolver. Então, o que eu preciso fazer? Como que eu faço para resolver a dor? Eu tenho que entender o que está acontecendo de fato. E aí, quando eu falo isso, né, e agora eu vou explicar, a gente vai abrir, né, no sentido mais amplo dessa palavra, o que está acontecendo. O que está acontecendo pode ser emocional, né? Na verdade, eu acredito que é emocional. Quando a gente sente uma dor, quando o nosso corpo está reclamando de alguma forma, ele está falando comigo, ele está se comunicando comigo, ele está dando um sinal para mim, ó, tem algo aqui que não está bom, tem algo aqui que não está legal, precisamos cuidar. E é o emocional. É uma situação que eu estou passando, é uma situação que eu já passei. Então eu preciso entender qual é o emocional por trás daquilo. Tá, quando eu comecei a sentir essa dor no joelho, quando eu comecei a sentir essa dor no cotovelo, o que estava acontecendo exatamente? Entende? É aí que eu tenho que pegar para resolver. Eduardo, então você acredita que praticamente tudo é emocional? Sim. Acredito. Freud já dizia isso lá em 1900 e nada, né? Freud já dizia. Ele dizia, inclusive, que os acidentes têm envolvimento emocional. Os acidentes. Por exemplo, né? O filho vai casar com uma moça que a mãe não gosta. E aí, dias antes do casamento, a mãe tem uma queda e fratura o fêmur. Um exemplo, só um exemplo, né? Tá claro aquilo, né? Não tem dúvida. Mas as pessoas muitas vezes não enxergam o que tem por trás. E aí, para entender essa questão emocional, tem várias formas de fazer isso, né? De entender o que está por trás, tem várias formas de fazer isso. Uma delas é a microfisioterapia. São técnicas, né, que a pessoa formada em microfisioterapia usa, que ela vai entender ali da onde surgiu aquela dor, onde está o envolvimento inicial daquela dor. Tem a medicina germânica, né, que foi cunhada pelo Hammer. O Hammer, o filho dele faleceu com um tiro acidental e depois ele desenvolveu um câncer de testículo. E ele ficou instigado com aquilo, ele quis ir atrás, quis entender, e ele foi buscando, foi estudando, e ele criou essa metodologia que é a medicina germânica, que é muito bacana, né? Eu estudei um pouco de medicina germânica, entendo um pouquinho de medicina germânica, e ela vê o que tem por trás daquela dor, daquele sintoma, daquela patologia, o que tem por trás no emocional, né? O que aconteceu para disparar aquilo na pessoa. Tem a constelação familiar, né? Eu sou suspeito para falar, eu já constelei 7 vezes, eu sendo constelado, né? A constelação familiar, ela vai buscar mais no fundo ainda, o que tem por trás de tudo aquilo. A constelação familiar, ela vai entender questões dos antepassados, dos pais, dos avós, dos bisavós, enfim, né? O que tem por trás disso? Eduardo, você está viajando demais a conta agora. Não estou.
Tem pessoas que eu acompanho aqui, que eu atendo aqui, que eu vou 1, 2, 3 sessões e falo, cara, vai constelar. E a pessoa constela e melhora. Ah, então ela nem precisava de você. Não estou falando que não tem uma alteração mecânica, articular no aparelho locomotor. Tem. Só que tem algo por trás que eu preciso cuidar. Algo de base que eu preciso cuidar. As duas abordagens são necessárias. Muitas vezes, né, já aconteceu de eu mandar a pessoa para fazer radiestesia numa mesa radiônica quântica, que a pessoa coloca ali um pêndulo e vai medir a energia da outra pessoa. Eu já atendi uma pessoa que estava com dor no ombro e eu fiz o meu repertório de atendimento aqui com a pessoa e o braço não subia. Ela foi lá em uma única sessão. O braço foi lá em cima. E qual era a questão? Mãe e a parceira. Entende? Então tem muita... Entre o céu e a terra tem infinidade de possibilidades. E a pessoa fala, já tentei de tudo. Não tentou. Não tentou. E isso são as que eu conheço, fora as que eu não conheço, né? Fora as que eu não conheço. Eu venho estudando agora, nesses últimos tempos, um pouco de Feng Shui. Eu sempre me interessei por isso, né? E eu vi vários relatos de pessoas com dor de cabeça que resolveu com Feng Shui. De estar dormindo ou trabalhando ou vivendo num lugar que tem algumas situações ali, né, do espaço, da disposição dos móveis, enfim, que não fazem bem. Entende? Como tem possibilidade, tem muitas formas de resolver. Muitas formas de resolver. Aqui eu vi, foi interessante porque uma viga, a cama da pessoa, ela dormia embaixo de uma viga. E isso não entendo, tá? Porque eu estou estudando, não é um assunto que eu entendo, mas não pode, porque tem a opressão que eu entendi, né? Tem a opressão da viga ali em cima. Nossa, Eduardo, você está viajando demais. Não tô. É relato da pessoa. A pessoa com o problema relatando. Então você entende que tem uma infinidade de possibilidades que a gente pode abordar? É muito bacana, né? É muito bacana. Eu atendi uma vez uma pessoa, ela veio aqui com dor no ombro. E aí ela começou a falar dela, né? Eu comecei a investigar ali, perguntar, querer entender a professora. E ela me falou, né, que ela era professora, e eu falei assim, então essa dor no ombro é escrever na lousa, né, do giz, tá, aquela coisa toda. Ela falou assim, não, porque eu sou canhota. Ou seja, ela escrevia com a esquerda, não com a direita. E aí eu fiz todo o exame clínico nela, né? E aí eu falei assim, olha, o ombro, ele tem uma relação muito grande quando a gente quer afastar alguém de perto da gente ou quando a gente quer proteger alguém. E tem um conflito com relação a isso. E aí o olho dela encheu de lágrima e ela falou assim, é que eu tenho um filho. E aí eu ainda falei assim, como é o ombro direito, está relacionado com o masculino. E ela falou assim, então, eu tenho um filho que é autista. E eu vivo ali num conflito com meu marido, porque ele quer mais soltar e eu quero mais aprender. Então, se não resolver esse conflito, o ombro não vai ficar bom. Entende? O ombro não vai ficar bom. Pode passar com centenas de milhares de profissionais. E na minha concepção, se eu fizer algo muito agressivo em relação ao ombro, um bloqueio, uma infiltração, porque o ombro, ele está falando comigo, ó, tem algo aqui que a gente precisa resolver. E aí eu vou lá e abafo. Aí vem um câncer. Estou exagerando, talvez? Uma gastrite feroz. Entende? Se dessa forma que eu estou falando você não está ouvindo, eu vou falar num próximo nível, vou falar mais alto para você ouvir. É assim que funciona. É assim que funciona, é assim que eu acredito que funcione também. Qual a sugestão agora? Qual é o ponto agora? Essa dor que eu estou sentindo agora, no joelho, no ombro, cabeça, cervical, lombar, enfim. Faz alguns minutos de reflexão sobre ela. Entenda, né, o que tem por trás dessa dor, o que está envolvido por trás dessa dor, tanto
da questão emocional quanto da questão mecânica. Que eu investigo isso com a pessoa, né? Mas o que você fez antes? Como é que não doía nada? Zero dor? E quando começou? Começou naquele dia. E o que você fez nesse dia? Um exemplo, tá? Eu joguei bola e cheguei atrasado, não deu tempo de eu aquecer nem alongar, eu já entrei jogando. Então temos uma causa mecânica. Então daí não é emocional, né, Eduardo? E por que machucou o joelho e não o tornozelo? E por que machucou o quadril e não o joelho? E aí quando você investiga o que a pessoa estava passando, ela estava passando exatamente por uma situação que tem a ver com aquele quadro. Entende? Poderia ter machucado outra articulação, poderia ter machucado um músculo. Eu vou contar uma última história. Eu não gosto de ficar falando esse tipo de coisa, né? Mas enfim. Eu fui atropelado uma vez na estrada pedalando. E eu tive uma fratura nesse dedo aqui, ó. Esse dedo é o único dedo que se opõe, ó. É o único dedo que faz oposição. E eu estava passando exatamente naquele momento, alguns minutos antes, eu tive uma discussão com uma pessoa, com uma mulher, e era uma discussão de oposição, né? Eu tinha uma forma de pensamento, ela tinha uma outra forma de pensamento. E o lado esquerdo é o lado feminino. Coincidência? Eu não acredito em coincidências. Eu acredito que tudo tem uma explicação. Talvez a gente não conheça a explicação, mas tem uma explicação. Então, olha só, nem sei quantos minutos a gente já está aqui, né? Muitos. Mais de 30 com certeza, mais de 35 com certeza. Qual é o ponto aqui agora? É eu entender tudo isso que a gente conversou aqui, como se aplica a mim, como eu vou resolver isso, e resolver, ir atrás. Tá com dificuldade? Manda uma mensagem para mim, liga aqui na VIP, 19 32 52 5656, o WhatsApp da VIP é 19 998 15 9115, o que eu puder te ajudar, eu estou à disposição. Fez sentido? Foi bacana? Mexeu aí, né, com a cabeça, com tanta informação? Então, curte aqui, clica aqui, ó, clica no curtir, compartilha com aquela pessoa que tem dor, compartilha com ela, você vai ajudar essa pessoa. E se você não segue ainda, começa a seguir aqui agora, para ficar por dentro de conteúdos bacanas, assim como esse. Aqui a gente fala muito sobre dor, sobre atividade física, sobre emagrecimento, sobre quadros específicos que a pessoa machuca, né, de joelho, de tornozelo, enfim. Começa a seguir a gente. Espero muito, 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 muito que eu tenha aberto a mente, que eu tenha te ajudado, que eu tenha feito valer a pena o tempo que a gente passou junto aqui. Vamos lá? Vamos fazer acontecer? Conta comigo. Vem comigo, fica a dica. Valeu!